Olá, encerramos a semana e encerramos também a votação do segundo turno da reforma da Previdência. Conforme já vimos denunciado há muito tempo, essa reforma da Previdência vem para empobrecer ainda mais a classe trabalhadora brasileira, vem atingir de forma muito injusta, em especial aqueles que ganham até 2 salários mínimos, as mulheres e, em especial, professoras e mulheres do campo. Infelizmente, não conseguimos barrar a votação. No primeiro turno, foram 379 votos favoráveis. No segundo turno, foram 369 votos favoráveis. Para que você tenha uma ideia, era necessário apenas 308 votos favoráveis. Isso mostra uma coisa muito importante. A primeira análise é que, de fato, uma boa parte dos parlamentares são conservadores, são absolutamente convencidos de que o que vale é o interesse do mercado financeiro e não a população brasileira, e votaram de forma favorável. Uma segunda análise, que é importante destacar, é que cada parlamentar que votou favorável à reforma da Previdência e, consequentemente, contra os interesses da maioria da população brasileira, recebeu 40 milhões de reais de emenda parlamentar, de emenda ao orçamento brasileiro ainda esse ano. É claro que essa emenda sai de algum lugar. Para você ter uma ideia, o governo federal mandou um projeto de lei para ser votado de 3 bilhões de reais. Desses 3 bilhões de reais, quase 1 bilhão e 200 milhões tira dinheiro das universidades brasileiras para pagar os deputados que votaram favoravelmente à reforma da Previdência. Só o Paraná, as nossas universidades vão perder quase 90 milhões de reais que estavam no orçamento, que eram destinados às nossas universidades, que passou por grandes dificuldades hoje, será tirado das nossas universidades e dos institutos federais para pagar as emendas dos 24 deputados federais que votaram favoravelmente à reforma da Previdência. Isso mesmo. No Paraná, de 30 deputados federais, apenas 6 votaram contra essa reforma injusta e desumana. Todos os setores foram muito atingidos por essa reforma da Previdência, inclusive a própria transição. Imagine se você estava prestes a se aposentar. Você é servidor público, por exemplo. Digamos que faltava 2 anos para você aposentar-se. E você tem hoje 54 anos. Você pensa assim, puxa vida, aos 56 anos eu iria aposentar-me. Com este projeto, seria, teoricamente, que foi aprovado, 2 anos a mais de pedágio. Portanto, se você se aposentar aos 56 e faltam 2 anos, seria 58. Mas não é assim, é pior. Porque o que foi aprovado na reforma da Previdência, nenhum servidor público irá aposentar-se com menos de 60 anos de idade. Portanto, se você tem hoje 54 anos e faltava apenas 2 anos, você irá trabalhar mais 6 anos para poder ter direito à aposentadoria. Veja que transição injusta que é essa, que vai lhe atingir diretamente. Outra coisa muito injusta é o benefício de pagamento continuado. O projeto de reforma da Previdência, de todas as maneiras, ele tirou da Constituição brasileira as garantias previdenciárias, a seguridade social. De fato, o que foi aprovado foi a tirada da Constituição. Nós temos até um nome difícil, chama desconstitucionalização. Ou seja, toda a parte de seguridade social foi tirada da Constituição de 1988. Só que, por incrível que pareça, manteve-se ou colocou-se na Constituição uma coisa muito injusta. Para receber o benefício de pagamento continuado, além de ter no mínimo 65 anos, a família terá que receber no máximo 1/4 do salário mínimo. Ocorre que hoje, mais de 200 mil pessoas no Brasil têm até uma renda superior a esse 1/4 do salário mínimo, mas por possuir uma doença rara ou por ter alguma deficiência, uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, essas pessoas recebem o benefício de pagamento continuado equivalente ao salário mínimo. Com a aprovação dessa reforma como está hoje, mais de 200 mil pessoas perderão o direito de receber esse benefício de pagamento continuado, conhecido como BPC. Ou seja, tiraram da Constituição tudo aquilo que dava direito e colocaram na Constituição aquilo que tira o direito das pessoas com deficiência, com doenças raras e com dificuldade de sobrevivência. Isso é apenas mais um exemplo
de quanto é desumana e injusta a reforma agora aprovada, que Bolsonaro dá um nome bonito, a nova Previdência, que de nova não tem nada, tem apenas um aumento da pobreza em nosso país. É importante que você acompanhe, entre na internet e veja quem são os 6 deputados que votaram contra essa reforma injusta, desumana e que só ajuda o mercado financeiro. E também leve em conta, esses 24 outros deputados que votaram a favor, votou contra a sua vida, contra o seu interesse. Ele pode até chegar na sua cidade, inaugurar uma obra, entregar recursos, mas esses recursos foram tirados da sua vida, porque afinal de contas, agora você vai ter que trabalhar muito mais e vai receber de aposentadoria muito menos. Olhe, acompanhe e principalmente cobre. Já está aprovado. Agora vai para o Senado para votação. Se o Senado não colocar nenhuma emenda, o presidente da República deve aprovar já esse projeto e deve valer. Acredito, ao final de setembro, essa reforma já está valendo, já está atingindo a sua vida e está deixando grande parte da população ainda mais pobre. Acompanhe e um grande abraço.